Lei da atração versus espiritualidade. A lei da atração, como é ensinada hoje, ela é linda. Na teoria é tudo perfeito. Na teoria não existe nenhum resgate kármico a fazer, não existem obsessores, não existem espíritos vingativos. Na teoria da lei da atração, significa que você pode brincar no mundo do jeito que você quiser. É um playground, é um restaurante onde você escolhe o que você quer comer no menu. Ou um playground onde você escolhe em qual brinquedo você quer brincar. O mundo, para a lei da atração, para as pessoas que ensinam a lei da atração do jeito que elas estão ensinando, é isso. A encarnação é isso. Não existe uma equipe espiritual com você. Não existe um plano encarnatório. Não existe nenhuma responsabilidade. Hoje você quer brincar de ser dona de casa, amanhã não. Amanhã você quer ser uma estrela de Hollywood e aí você mudou de ideia e tá tudo bem porque a lei da atração vai fazer tudo acontecer para você. Lindo. Se fosse verdade. Se isso fosse verdade, seria lindo. Hoje eu posso ser dona de casa e ter 5 filhos e tá tudo certo. Brasileira falando português sem falar uma palavra de inglês. Aí amanhã eu viro uma estrela, a estrela principal de um filme de Hollywood. Por quê? Porque eu decidi assim, eu senti, eu visualizei e lá fui eu ser uma estrela de Hollywood. Por quê? Porque eu quis. Não é assim? Você pensa, visualiza, vibra, sente e acontece. A lei da atração, do jeito que falam, parece isso. É só uma história da carochinha. Você não tem nenhuma responsabilidade espiritual. Nenhuma. Não existe uma equipe espiritual responsável de mentores, de amparadores, seres que ajudaram você a programar a sua encarnação aqui e de repente você joga tudo pro alto assim, não, eu não quero melhorar o relacionamento com a família, eu não quero ter os filhos que eu programei de ter, eu não quero essa profissão. Essa profissão aqui não dá tanto dinheiro quanto aquela profissão ali. Aquela ali, fulano tá me dizendo que aquela ali é melhor, porque ele ganhou um montão de dinheiro com aquela profissão ali. Então eu vou para aquele lado de lá, simplesmente porque aquilo ali vai me dar mais futuro. Aí você, assistindo a vida de um monte de gente, porque a rede social colocou a gente para ser plateia. A gente é plateia de todo mundo. Plateia da vida de todo mundo. Você como plateia daquela vida que não é uma vida de mentira. Não é um filme, não é uma novela, não é uma série. É uma vida real. Que você consegue acompanhar todo santo dia. Então, para viver aquela experiência, não a sua não presta. A sua não presta. Não, você está no lugar errado, na família errada, no bairro errado, da cidade errada, do país errado. Na sua vida não tem nada que preste. Na sua vida não tem nada que preste. Só tem na vida do outro. Porque se eu fizer desse jeito, eu vou na direção certa. Por quê? Porque aquela pessoa me falou. Aí você começa a procrastinar. Aí você começa a perder o gosto. A vida já não tem mais sabor, a vida já não tem mais cheiro, a vida já não tem mais cor. Perde o gosto. Você procrastina, deixa as coisas para amanhã, deixa tudo para depois. Começa a falar assim, não, vai acontecer em algum momento, vai me dar um estalo e eu vou conseguir em algum momento, nesse momento mágico de que eu fiz várias visualizações, eu fiz vários quadros do sonho, vai acontecer um momento mágico em que eu vou ter um estalo, vou ser iluminada, eu vou. Para onde? Só vou. Eu fui assim. Eu tinha essa expectativa de que em algum momento, a qualquer momento, se eu fosse muito grata, se eu fizesse 108, 216, 1.000.008 repetições. Se eu escrevesse
303 vezes 3. Gente, eu não tô falando nada contra as técnicas. Não é sobre isso. Eu vou chegar lá. Se eu fosse muito boazinha, eu ia entrar na frequência do dinheiro. Se eu fosse muito, mas muito gratidão, eu ia virar um imã de qualquer coisa. Tinha que ser a mais disciplinada, a mais crédula, a mais esperançosa, a mais iludida. Eu tinha que ser a mais. Por quê? Porque te ensinam que a frequência do dinheiro precisa de gratidão. Será? As pessoas que estão ganhando mais dinheiro hoje são as pessoas mais gratas? A frequência do dinheiro está no positivo? Será? Eu não estou falando que quem ganha dinheiro são pessoas ruins. Não. Não. Eu estou falando que a frequência do dinheiro não se importa. A frequência do dinheiro não se importa se você é boazinho ou não. Você tem um propósito? Você bate no peito e enfrenta. Eu vou fazer acontecer. O dinheiro tem uma frequência, tem. Mas não é frequência para pessoa boazinha. Não é. A frequência do dinheiro não é para pessoas boazinhas. E não importa o quanto você é grato. Você não vai mais ganhar mais dinheiro por isso. Não importa o quanto você pensa positivo. Você não vai ganhar mais dinheiro por isso. Não importa o quanto você visualizou. Se você não se mexer, você não vai ganhar mais dinheiro simplesmente porque você visualizou. Eu sei, você assistiu o filme do Segredo. Você leu o livro do Segredo. E nada do que está ali é mentira. Mas tudo que é ensinado na lei da atração é ensinado como meia verdade. Meia verdade. Vibrar, sim, é bom. Vibrar alto, sim, é bom. Agora, vibrar alto com nível de consciência baixo te lasca. É meia verdade. É mentira que vibrar alto é bom? Não é. Mas se você vibrar alto com nível de consciência baixo, você se lasca. Não é mentira. Não é mentira. É verdade. Porém, é só meia verdade. Tem que visualizar? Tem. Tem que sentir? Tem. Mas tem que colocar a mão na massa também. Tem que montar o plano. Tem que seguir esse plano. Tem que insistir no plano. Não é só visualizar. Não é só sentir. Não é só pensar. Agora, pior ainda, que não é só pensar, sentir, visualizar, e também não é só fazer. Quando eu estava na merda, porque eu já estive na merda, quando eu estava na merda, o meu problema não era energético, o meu problema era espiritual. E por ser um problema espiritual, eu precisei limpar o meu campo espiritual. Vou contar uma coisinha que me surpreendeu muito no meu trabalho. Um cliente endividado, muito endividado. E ele me procurou para isso, para sair das dívidas. Só que quando eu abri a mesa de tratamento para ele, em 5 minutos eu estava com um ódio mortal. 5 minutos apenas. Eu tinha acabado de abrir a mesa. Eu coloco o nome, data de nascimento e o endereço da pessoa aqui na mesa com o objetivo que essa pessoa deseja alcançar, que no caso dele era sair das dívidas. Eu coloco o objetivo dele aqui, escrevo tudo e coloco aqui. Quando eu abri a mesa e a primeira ferramenta que saiu foi a ferramenta Trono da Evolução, aqui. Essa ferramenta resgata
espíritos que sejam ancestrais, que sejam desencarnados, mas naquele dia foi a primeira vez que eu peguei um caso de espíritos vingativos de vida anterior. E me subiu um ódio, nossa, só de falar já tô toda arrepiada, mas me subiu um ódio do meu cliente. Foi assim, um ódio visceral mesmo, com muita urgência. E assim, eu só mando o relatório, só falo com o meu cliente depois que eu fechei a mesa. Nesse momento, sou eu e a equipe espiritual fazendo o trabalho. Mas foi urgente falar com o meu cliente, porque existia naquele grupo de espíritos uma urgência de falar com o meu cliente. Era um grupo de espíritos. Um grupo com apenas 1.600 espíritos vingativos, querendo sabe o quê? Querendo tirar satisfações. Eles disseram para o meu cliente que eles aceitariam sim ser resgatados pela equipe espiritual desse trabalho, porém, eles explicaram por que o meu cliente estava cheio de dívidas. Eles falaram, a sua dívida é uma dívida de sangue. Você nos matou. Você nos matou. E as nossas famílias, você roubou o nosso gato, você saqueou o nosso vilarejo. As nossas vidas têm preço, o nosso sangue tem preço. Isso foi falado com muita raiva. Eles aceitaram ser resgatados, mas disseram que ele não estava perdoado e que ele teria que fazer caridade até o último dia da vida dele para não voltar a ficar endividado. Eles não estavam perdoando. Eles aceitaram o resgate, sim, sabendo que eles iriam para um lugar melhor, porque eles estavam em sofrimento. Os espíritos, quando morrem em certas situações, eles ficam presos naquela situação. E eu falei isso para o meu cliente. Imagina eu falar uma coisa dessa. Era a primeira vez que acontecia isso comigo. Imagina eu falar uma coisa dessa para o meu cliente, sem saber como é que a pessoa vai receber lá do outro lado. Eu mandei o áudio depois, porque era uma canalização, não era eu falando, eram os espíritos falando através de mim. Mas quando eu finalizei, eu pedi 1 milhão de desculpas para o meu cliente. Eu falei, me perdoa, eu não tenho o menor controle disso. Porque quando a urgência que eu senti em falar com o meu cliente, eu cliquei para começar a gravar o áudio. E né, no WhatsApp tem como deixar o áudio gravando para até finalizar, e quando finaliza só envia. E eu não preciso ficar lá segurando, né? Então, quando eu mandei o bendito do áudio, eu pedi 1 milhão de desculpas para o meu cliente. Eu fiquei extremamente envergonhada. Extremamente envergonhada. Mas a minha surpresa foi o meu cliente falar: é verdade. Eu tô até emocionada. Eu tô emocionada porque eu não tinha como provar, eu não tenho como provar esse tipo de coisa. E isso me bloqueia muito de ter medo de passar essas canalizações. Meu cliente falou: é verdade. Eu fiz uma hipnose regressiva há pouco tempo. E nessa hipnose regressiva eu me vi fazendo isso. Isso me machucou porque, com a consciência que eu tenho hoje, eu jamais faria isso com um ser humano. Imagina com tantas pessoas. Meu cliente hoje é uma pessoa completamente diferente do que ele foi em vida anterior. Mas os espíritos vingativos não estão nem aí. Eles estão presos naquela situação. Eles não saíram daquela situação. Eles estão presos ali. Agora imagina você fazendo todas as técnicas para elevar sua vibração. E conseguindo. Porque você consegue. Quando você tem a intenção de elevar a sua vibração, a sua intenção eleva a sua vibração. Só que a sua vibração é para fora. E essa energia que você eleva, essa vibração que você eleva, ela é usufruída pelas outras pessoas. Quando eu ensino a ficar presente, eu tenho esse ensinamento nos últimos 2 vídeos que eu postei aqui. Quando eu ensino a ficar presente, para você colocar a sua intenção para dentro.
Colocar a sua intenção para dentro, para que a sua energia volte para você, para que você comece a olhar para si e ficar presente, vai mostrar exatamente o que você precisa. Você precisa sim fazer cursos, você precisa sim aprender algumas técnicas, você precisa sim usar de todas as possibilidades de crescimento que você possa utilizar. Só que não basta sentir, não basta desejar, não basta ter um pensamento bem forte, não basta. Existem muitas camadas em nós. Nosso campo espiritual, mental, emocional, e só depois o físico. Tudo na nossa vida começa lá no espiritual. Tudo. Você tem muita influência de baixo para cima. De baixo para cima é do físico para o emocional, mental e espiritual. Você tem muita influência. Mas a influência de baixo para cima, em muitas medidas, superam as suas possibilidades. Eu não estou dizendo que, então eu não posso fazer, então eu não posso querer, então eu não posso sonhar. Muito pelo contrário. Sonhe, deseje, faça, se esforce, aprenda. Mas tenha a consciência de que a sua encarnação aqui não é um projeto só seu. Não é um projeto só seu. Você não pode chegar aqui e brincar de qualquer coisa que você quiser. Não. Eu sinto muito. Não é assim. Você tem aptidões. Ouça. Ouça os seus talentos, porque os seus talentos vão te mostrar o seu caminho. Ouça os seus talentos. Ouça aquilo que você faz de bom grado. Aquilo que você faz porque você gosta. É artesanato? Juliana, mas artesanato não deixa ninguém milionário. O mundo espiritual não tá nem aí. É contabilidade. Juliana, contabilidade raramente deixa alguém milionário. Você pode trabalhar com uma coisa e ter aptidão para uma outra coisa, que essa outra coisa sim vai fazer com que você prospere mais. Todo ser humano é multifacetado. Todo ser humano consegue fazer bem mais de uma coisa. Todo ser humano. Você não é exceção. Agora, não adianta todo mundo comprar curso de vender curso, porque não vai todo mundo ficar milionário por aquele caminho. Não adianta todo mundo virar terapeuta holístico, porque esse caminho também não é para 100% das pessoas. Quando eu comecei as terapias holísticas, eu precisei me reprogramar. E eu me reprogramei para essa função. Porque eu não via outra possibilidade de fazer qualquer outra coisa. Quando eu comecei a estudar nisso, eu já tinha investido uns 5 mil reais em 2 cursos e o celular, o meu celular que tá ali. Mas tudo bem. Eu investi esse valor. Só que esse valor não era meu. Eu peguei emprestado com a minha mãe. Eu tinha saído de um relacionamento onde eu era financeiramente dependente. Eu não, nos últimos 5 anos, de 2017 a 2022, eu não tinha ganhado nenhum real com o meu próprio esforço. Nem um real. E quando eu comecei a estudar as terapias holísticas, eu, que vinha de uma família evangélica, eu falei assim, não, vou pro inferno sentar no colo do capeta, vou direto, sem escalas. Direto, vou cair no abismo, sem escalas, vou ficar no espeto do capeta girando assim na fogueira. Vou virar o espetinho do capeta. Porque eu comecei a encontrar coisas que eu não queria ver. E que eu fui ensinada que eram coisas do inimigo. Então, eu precisei lutar contra mim para fazer isso aqui acontecer. Eu lutei contra mim. Eu estava num período muito ruim,
onde eu só ficava na cama, deitada de pijama o dia inteiro. E eu tinha feito um tratamento energético de equilíbrio de chakras e aura. E a minha terapeuta na época disse, olha, seu problema é espiritual. Ela fez um tratamento espiritual para mim. E eu fui lentamente saindo daquela situação. Lentamente. Ela falou, vai estudar isso, você precisa trabalhar com isso, é a sua missão. Ela identificou lá. Tem uma ferramenta aqui que identifica se é missão da pessoa trabalhar com as terapias holísticas ou não. E eu fui. Ela falou, vai trabalhar com isso, eu fui. Comprei os cursos, comprei o celular e fui. Comecei a estudar, só que eu já estava há alguns meses naquela situação de ficar só de pijama, deitada, assistindo. Eu só saí da cama para tomar um banho, trocar de pijama e voltar para a cama. Eu estava assim, uns 8 quilos abaixo. Estava pesando uns 42, 43 quilos, mais ou menos. Eu estava muito magra, eu comia pouco. Eu tinha saído de um relacionamento que eu achei que ia me casar, então eu passei por uma situação assim de quase desistência, porque era um casamento dos sonhos. Morar em outro país, já estava tudo, os documentos estavam prontos, estava tudo pronto. Mas tudo degringolou em pouquíssimo tempo. Eu fiz tratamento energético e aí que a coisa piorou mesmo. Aí que tudo acabou. Porque nós desincompatibilizamos nossas energias, entendeu? Nós desvinculamos as nossas energias. Porque eu evoluí e ele, a energia dele estava lá no meu lugar. Ele não tinha o menor interesse. Não era uma vontade dele, ainda não é. Tá tudo certo. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu me deparei comigo mesma. 1 tonelada de Juliana. E eu pensei, eu investi 5 mil reais nisso, que eu tenho que pagar de volta porque eu paguei, o dinheiro não era meu, era emprestado. Eu investi nisso, eu tenho que fazer funcionar. Se é pra lutar comigo, eu vou lutar comigo. Passei umas 3 noites sem dormir, ansiosíssima, porque, como eu falei, família evangélica. Essa família evangélica tinha expectativas que eu não supri, que eu não correspondi. Mas bora lá. O que eu fiz? Primeiro, eu aprendi as técnicas, estudei, e eu fui mudando aos poucos. Mudando o quê? Como eu ficava na cama deitado o dia inteiro, de pijama, o que eu fiz para mudar o meu ambiente? Eu precisei mudar o meu ambiente, eu precisei mudar a forma como eu me via, eu precisei mudar o meu diálogo interno e eu precisei insistir. Insistir, insistir, insistir. Por quê? Porque existia uma instrução na minha cabeça, da minha equipe espiritual, dizendo: você não vai ver o resultado hoje. Tô arrepiada de novo. Você não vai ver o resultado hoje. O seu resultado não está aqui. O seu resultado está lá adiante. O seu resultado está daqui a 6 meses. O seu resultado não está aqui. Faça só o de hoje. Faça o que você tem que fazer hoje. Então, se era treinar com o pêndulo, era com o pêndulo que eu ia treinar. Vou passar 8 horas treinando com o pêndulo. Fazendo vários testes, várias formas de treinar com o pêndulo diferentes. Então, primeiro, mudei meu ambiente. Como? Eu não queria brigar comigo mesma, eu não queria forçar uma coisa que não era verdade. Então, por algum tempo, eu estudei na minha cama. Por quê? Porque eu passava o tempo todo na cama, o meu cérebro estava acostumado com aquilo, só que eu ficava no YouTube. Então, o que eu fiz? Comecei a estudar, ficar na cama, estudar. Só que arrumei a cama, tirei o pijama, me coloquei bonitinha, com uma roupa simples de ficar em casa, mas já não era pijama. Com a caminha arrumada, com o computador do lado, não só o celular, o computador do lado e o caderno também. 1 hora estudando, 1 hora no YouTube. Mas, aquela hora do YouTube, eu não estava vendo bobagem, eu estava olhando outras formas daquilo que estava sendo explicado no curso. Se era sobre chakras, então tinha explicação da professora. Na aula, eu buscava outra explicação, de outra forma, de outra pessoa no YouTube. Eu estava no YouTube? Estava. Estava na minha cama? Estava. Então, não agredia
mentalmente nem emocionalmente. Não mudou nada, tá tudo do jeito que sempre foi. Então eu não estava me agredindo. Eu mudei um pouco, mudei bastante coisa na verdade, mas eu não mudei nada praticamente. Porque eu mudei a forma que eu estava vestida, a forma que eu estava arrumada, a forma que estava arrumada a minha cama e eu continuava com o celular ali do lado. Mas intercalando uma hora, estuda, uma hora estuda de novo, só que de outra forma, fazendo com que a mente achasse que não era tanto estudo assim, porque eu estava no YouTube. Então, uma pessoa que passou de estar o tempo todo na cama fazendo nada, agora eu estava novamente ainda na minha cama, mas eu estava fazendo alguma coisa para não me agredir. Essa foi a primeira mudança de ambiente que eu tive. Depois, assim, de umas 2 semanas, mais ou menos, de estudo dessa forma, eu fui para a mesa. A mesa da cozinha, porque eu ainda não tinha uma mesa de trabalho. Então, eu fui para a mesa da cozinha e ali eu continuava estudando, só que estudando, testando o pêndulo. Se antes era estudo teórico, depois de 15 dias, 21 dias mais ou menos, 2 ou 3 semanas, eu comecei a fazer um estudo mais prático, de colocar a mão na massa, tentar fazer análises energéticas das pessoas próximas, meus irmãos, minhas amigas, fazendo só análise energética e verificando como as pessoas respondiam a essas análises. Porque eu passava o relatório para essas pessoas, eu comecei a fazer alguns testes. Mas eu ainda estava em casa, com ambiente controlado, intercalando uma hora estuda, outra hora estuda também, só que no celular, com o YouTube, e enganando o meu cérebro, para o meu cérebro achar que eu estava procrastinando, para eu achar que eu estava jogando tempo fora. Até que eu usei uma cobaia de longe, uma amiga de outro estado, que fazia muito tempo que a gente não se via, que a gente não tinha muito contato, mas a gente tinha se conhecido em uma viagem e ela topou a ser a minha cobaia de uma análise. E eu fiz uma análise. Só que eu disse que eu tive que mudar meu diálogo interno também. Quando eu estava analisando as pessoas ou me analisando energeticamente, sempre na minha cabeça estava assim: é assim que eu atendo o meu cliente. É assim que eu atendo o meu cliente. Você percebe alguma semelhança com o que dizem para você sobre a lei da atração? É assim que eu atendo o meu cliente. Finja até que aconteça. Só que não é finja até que aconteça, é se convença para que aconteça. Se convença para que aconteça. Sua mente não sabe realmente a diferença entre verdade ou mentira. Mas ela sabe quando você está fazendo e quando você não está fazendo. Se você faz alguma coisa que o seu corpo não está envolvido, você não traz para a matéria. Não adianta eu pensar, é assim que eu atendo o meu cliente? Assim, é assim que eu atendo o meu cliente. É assim que eu atendo o meu cliente. Não, não é assim que eu atendo o meu cliente, é assim que eu atendo o meu cliente. Analisando, colocando a mão na massa, verificando. É assim que eu atendo o meu cliente. Anotando. É assim que eu atendo o meu cliente, ainda que seja uma cobaia, ainda que seja uma pessoa que eu falei, vou analisar sua energia, tá? Tá. Não tem nenhum dinheiro envolvido. É só pela cobaia. Vamos ver o que você vai achar depois quando eu te passar o relatório. Então, eu precisei repetir e repetir e repetir. Só que eu não estava sozinha. Eu tinha feito vários tratamentos espirituais para mim. Então tinha uma coisa na minha cabeça dizendo: faça só o que tem que fazer hoje. Faz só o que tem que fazer hoje. Seu resultado não está aqui. Seu resultado está lá na frente. Faz o que tem que fazer hoje. Seu resultado não está aqui. Não espere resultado hoje. Tudo bem você não ter cliente hoje. Tudo bem que você não está ganhando nenhum real hoje. Seu resultado não está aqui. Seu resultado está lá na frente, lá adiante, daqui 6 meses. Seu resultado está lá na frente, agora. O que me preocupa são pessoas que compram cursos e depois
É isso. Você compra um curso. Você compra um curso. Você compra o curso. Vê, 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 vê. E continua lá olhando. Porque você é plateia. Você é plateia. Você não é nada mais que plateia. Isso é revoltante. Existe um propósito para você ter encarnado aqui. Se você não tivesse um propósito, você não estaria mais vivo. Existe um propósito para a sua vida. Existe. E o propósito é que você seja você. Não precisamos de várias cópias de gurus. Precisamos de indivíduos pensantes. E é por isso que é necessário nível de consciência, não vibração. Indivíduos pensantes se colocam à disposição. Indivíduos pensantes se responsabilizam e contribuem para a sociedade, contribuem para o coletivo. Estão todos esperando o sorteio, porque ensinaram que é assim que se vence na vida. Ficando milionário, esperando o carro, a casa, e você cada vez mais acumulando karmas, sem pensar em nada além dos brinquedinhos que você quer comprar com o dinheiro que você está imaginando que vai ter. Você está imaginando que vai ter brinquedinhos quando você ficar milionário. E, na verdade, tem um grupo espiritual aí com você, querendo sim prosperar a sua vida. Mas o que você está imaginando que é prosperidade, na verdade, não vai levar você a lugar nenhum. Você tem muita sorte do seu obsessor ser tão incompetente que ele não fez você ganhar na Mega Sena ainda. Porque se o seu espírito obsessor quisesse muito destruir você, é tudo que ele ia fazer. Fazer você ganhar um sorteio, ganhar muito dinheiro. E você não ia durar meia hora neste planeta. Simplesmente porque com o nível de consciência que você tem, você ia comprar um monte de brinquedinho e junto com esses brinquedinhos você ia atrair um monte de gente para destruir você. Que bom que a sua equipe espiritual, os seus mentores e os seus amparadores são muito mais eficientes do que os seus obsessores. Você pode estar passando por dificuldade, mas não foi destruído ainda. Não vá por esse caminho. Esse caminho é de destruição. Não vá por esse caminho. Fique presente, olhe para si. Observe. Observe. Quando você conseguir ficar presente, você vai perceber a intenção das pessoas. Não vai ser tão fácil te enganar. É muito fácil te enganar. É muito fácil te enganar. Muito fácil. Perceba que a orientação é: fique presente, se coloque como observador de tudo e todos. E quando você estiver com você, quando você estiver aí no seu centro com você,
aí sim, dá para falar em autoconhecimento, aí sim, você vai conseguir entender o seu propósito neste lugar onde você está. Não significa que você é prisioneiro de onde você está, significa apenas que para sair de onde você está, você vai precisar parar de brigar com o que você está lutando. Você está lutando contra o que não deveria ser o seu inimigo, é só o seu ponto de partida. É só o seu ponto de partida. E existe toda uma equipe espiritual cuidando disso, cuidando de você. Mas você não vai sair do canto, vai continuar procrastinando, vai continuar esperando, desejando e ansiando por coisas que, se você tivesse, te destruiriam. Você está sendo protegido de tudo isso aí que você acha que quer. Eleve o seu nível de consciência. O seu nível de consciência. É lá que está a sua prosperidade. É lá que está. Vibração não magnetiza nada. Eu sei que te convenceram que você ia ficar milionário se você agradecesse o suficiente. Mas quem te ensinou isso está muito grato, porque você enviou muita energia para essas pessoas. Pare de enviar energia, pare de ser vampirizado. Você está sendo vampirizado de livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade. E é por isso que você não sai do canto. É por isso que tudo muda, mas nada muda. Mudam os personagens, mas você acaba passando pela mesma situação. Mudam os personagens, mas você passa pelo mesmo problema. Porque você não aprende. Então você tem que passar de novo e de novo e de novo pelo mesmo problema, até que você se toque que é uma repetição. Se é uma repetição, por que eu não saio dessa repetição? Não é porque você não pensa positivo o suficiente, não é porque você não é boazinha, positiva e grata o suficiente, não é por isso. A sua equipe espiritual está te poupando dessas coisas que você acha que você quer. Está te poupando porque você não conseguiria permanecer ali saudável com bons relacionamentos. Naquele patamar que você acha que você quer. E cada uma das dificuldades que você enfrenta hoje são necessárias para que você desperte. E se você não aproveitar essas oportunidades de despertar, você não vai chegar a lugar nenhum. Vai continuar sendo plateia da vida dos outros na internet. Porque quanto mais alto você vibra, mais você está querendo ser plateia. Apenas fique presente. Volte a sua atenção e intenção para si. Volte a sua atenção e intenção. Intenção. Você precisa ser intencional. Volte a sua intenção para si. Não para um desejo. Não para um objetivo. Volte a sua intenção para si. E o objetivo, o caminho para você chegar no seu objetivo, vai se formar diante de você. Você não vai precisar se esforçar muito. Quanto mais você se esforça, menos aquilo é para você. Quanto mais você precisar se esforçar, menos aquilo é para você. Apenas esteja presente. Tudo virá para você com facilidade, alegria e glória.
Mas não porque você repetiu essa frase. Não porque você repetiu a frase, mas porque você intencionou a sua intenção, a sua atenção para dentro. Esteja presente. Esteja presente. Foco em si. As outras coisas, pode deixar. Pode deixar que elas serão, sim, acrescentadas. Se você estiver sendo o mais genuína possível, se você estiver sendo o mais verdadeira possível consigo mesma, não com os outros, não com aquilo que disseram que é por ali, ó, é por ali. Não vá. Pare, fique presente. Perceba, observe. A intenção das pessoas ficarão claras para você, mas deixe a sua intenção ainda mais clara para si mesma. Tá, tudo bem? Eu aceito. Muito agradecida sempre. A nossa encarnação não é um projeto só nosso. Você tem uma equipe espiritual totalmente sua, que cuida de você. Isso, assim, não tem preço. Mas a gente só consegue entender isso quando a gente se abre para essa possibilidade. Eu sei que é muito mais legal quando alguém diz: visualize e monte seu quadro dos sonhos. Sinta que já é seu. E tudo vai acontecer na sua vida. Eu sei que isso é mais legal. Eu queria que fosse assim. Mas não é. Não é. Eu não queria estar aqui passando canalizações. Eu precisei de um terapeuta, um psicanalista, para me ajudar a estar aqui hoje, gravando vídeos e aceitando que, sim, quando eu abrir a câmera, pode ser que aconteça uma canalização. Eu precisei que o meu terapeuta, psicanalista, ele não é terapeuta energético, meu terapeuta é psicanalista. Ele falou: se essa é a sua missão, você tem que aceitar as coisas como elas são. Você acha que eu viria estar aqui falando canalizações? Não. Esse não é meu sonho de infância. Esse não é meu sonho de adolescência, nem meu sonho de juventude. Eu nunca imaginei que estaria aqui fazendo isso. Então, a mensagem não é minha. Eu sou só um mensageiro. E eu tô aceitando isso aos poucos. Aos poucos. Desde 2024, né, gente? Mas eu tô aceitando aos poucos. Evolui bastante nesses 2 anos. Eu acho que é isso. É isso. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, que eu nunca pedi pra ninguém se inscrever. E seja feita a vontade da minha equipe espiritual. E se a missão é essa, vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Beijo. Gente, que essa gravação foi legal, hein?